Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Hoje eu quero falar da bênção. A bênção também vem por um motivo. Porque você verifica o texto sagrado. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. É muito gloriosa essas palavras. A palavra de Deus é maravilhosa. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. E você sabe de uma coisa? Se não sabe, fica sabendo. Você vê que o mundo está cheio de medo, né? Todo mundo está apavorado, não é? Todo mundo com medo. Às vezes, esse medo abaixa de maneira substancial a imunidade da pessoa, porque o medo é a dúvida, é o terror, é a preocupação, faz com que a pessoa caia, né? O semblante dela caia, não é verdade? Pois é, quando você vê o noticiário em geral, só notícias, ontem morreram tantos, hoje já aumentou o número de mortes pelo coronavírus, ou os cemitérios não estão dando conta de covas, está se inaugurando novos cemitérios para poder atender a demanda. Então, quando você lê essas notícias no noticiário, na internet, nas redes sociais, quando você ouve fofocas, quando você se envolve com palavras negativas, palavras que trazem preocupação, palavras que trazem ansiedade, palavras que trazem medo, palavras que trazem dúvida. Tudo isso são como veneno para a sua alma, são veneno letais, são como veneno letais para que a pessoa venha falecer antes de morrer. Essa é a realidade. Em contrapartida, as palavras de Deus, que são palavras suaves, que são como favos de mel, e são doces para a alma, e saúde para os ossos. Saúde para os ossos. Olha só que profundidade tem essas palavras. Qual o sábio? Qual a pessoa mais intelectualizada, mais educada? Qual a pessoa mais inteligente da face da Terra pode exprimir um fato como este, que é orientado pelo Espírito Santo? As palavras suaves. Então, minha amiga, meu amigo,
presta atenção. Você é uma pessoa que talvez viva triste, uma tristeza imensa. E, de repente, você está aí, dentro do quarto, escuro, assistindo, talvez, essa programação. Talvez você esteja assistindo essa programação sem querer. E caiu aí nessa programação, você ligou o seu televisor e caiu nessa canal. Aí o que acontece? Você está aí deprimido. Você não quer sair do seu quarto escuro. Você não quer sair da sua casa. Você não quer ler outras coisas que não venha atender a sua necessidade, a necessidade da sua alma. É isso mesmo. Porque o que alimenta a nossa alma são palavras. Mas as palavras de Deus, não as palavras do mundo. As palavras do mundo fazem enfraquecer a nossa alma. As palavras do mundo fazem o nosso semblante ficar caído. As palavras do mundo fazem a nossa alma ficar sedenta, faminta, desesperada. E ela não tem como buscar socorro quando não sabe da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando você lê, por exemplo, um salmo, muitas pessoas têm na Bíblia, só leem salmos. Por quê? Porque os salmos são orações, elas querem orações. E nos salmos, elas sentem um pouco de paz, não é verdade? Você sente o melhor, você sente um bem-estar. Por quê? São palavras suaves, são como favo de mel na sua alma, para a sua alma. São doces para a sua alma. Então, amiga e amigo, por que você não usa sua inteligência, sua capacidade de raciocínio e, ao invés de focar sua alma, sua mente, seu coração nas notícias sobre mortes, sobre desespero que a humanidade está passando, sobre a pandemia que corre no mundo, por que você não começa a ler o que é bom, o que vai aliviar a sua alma, o que vai sustentar a sua alma, que vai adoçar a boca da sua alma, que vai adoçar a sua alma e vai fazer você alegre e feliz? Porque, você sabe, a comida, né, as melhores iguarias do mundo satisfazem o corpo, não é verdade? Mas não a alma. A alma só é satisfeita com as palavras, mas palavras que vêm de Deus. Quando as palavras não vêm de Deus, então a alma sofre, a alma fica definhando, a alma sofre a depressão, a angústia, o horror, a preocupação, o medo, o terror, a ansiedade, a preocupação de que essa pandemia pode chegar à casa dela, à sua vida. Minha amiga, meu amigo, fique firme, porque a palavra de Deus sempre alimenta a alma, sempre satisfaz a alma. A palavra de Deus, ainda que você nem entenda tudo, ou entenda muito pouco, mas o pouquinho que você entender já vai ser suficiente para que a sua alma se abasteça, ela fique leve e suave, o seu fardo se torne leve e suave. Portanto, as palavras que saem da boca de Deus trazem vida, trazem esperança, trazem fé, confiança, trazem convicção e faz a gente se levantar, faz a gente ser forte por dentro, faz a gente ser como um leão,
para enfrentar o caçador. É isso mesmo. A caça passa a enfrentar o caçador. Minha amiga, meu amado ouvinte, meu querido, que Deus abençoe você com essa palavra. A palavra de Deus que traz vida, que passa espírito e vida. Foi o que Jesus falou. Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. É isso que Deus dá para você agora. E para acrescentar que essas palavras não são somente teorias, mas que elas são práticas, você vai ver agora o testemunho da Flávia. Veja que a Flávia, a vida dela, antes de conhecer a palavra de Deus, era uma. Depois que ela conheceu a palavra de Deus, é outra vida. Vamos à prática da palavra de Deus, por favor. Eu me chamo Flávia, eu tenho 33 anos, eu sou analista de recursos humanos. Eu vim de uma infância muito complicada, onde meu pai ele era alcoólatra e devido ao vício, o meu pai ele perdeu o trabalho e a minha mãe ela teve que trabalhar para poder trazer o sustento para casa. O meu pai ele se embriagava com moradores de rua e muitas vezes ele trazia esses moradores de rua para poder comer o pouco de alimento que tinha dentro de casa. Existiam muitas brigas entre meus pais. Meu pai, muitas vezes embriagado, ele pegava a faca e falava que ia nos matar. Colocava eu, a minha mãe e meus irmãos para fora de casa. Muitas vezes nós tínhamos que chamar a polícia para poder conter o meu pai. Crescendo em meio a essa situação, eu fui crescendo uma jovem rebelde, vazia, orgulhosa e com mágoa. Eu tinha a mágoa da minha mãe, porque eu achava que a minha mãe ela tratava melhor os meus irmãos do que a mim. Eu tinha um vazio, ficar dentro de casa me incomodava muito. Então, um vazio, aquela sensação ruim que eu sentia dentro de casa, eu tentava preencher aquilo com amizades e com mentira. Eu era uma jovem que chamava atenção e eu tive vários relacionamentos. Na intenção, pensando que aquilo ia mudar a minha história, que aquilo ia me preencher. Só que não, eu era apenas usada como um objeto, que depois de sido usado é descartado na primeira lata do lixo. Depois do ato, eu me sentia a pior das criaturas. Eu me sentia um lixo. A ponto de eu chegar dentro de casa e eu pegar o sabão e esfregar assim no corpo, pensando que ia tirar aquela sujeira. Aos meus 21 anos, eu conheci o meu esposo e nós nos casamos muito rápido. E eu investi tudo naquele casamento, achando que todos os meus problemas eles seriam solucionados, mas foi totalmente ao contrário. Os problemas foram maiores ainda. Meu esposo, ele recebia ligações constantes de mulheres. Os ciúmes, ele me dominava, ele tomava conta de mim. Existia muita briga, agressão verbal. Quando eu via as mensagens no celular, a minha vontade, eu não tinha um controle sobre mim. A raiva era muito grande. E aí era onde eu começava a atacar o meu esposo verbalmente. Nunca teve agressão física, mas a agressão verbal era cotidiana. Todos os dias tinha briga, todos os dias tinha algum desentendimento em casa. Nós morávamos na casa dos meus sogros e a minha sogra ela já era da igreja. E ela vendo toda essa situação, ela me fez um convite para que eu fosse até a igreja com ela. Eu aceitei. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja numa quarta-feira, 3h da tarde. Começou a reunião, o pastor subiu ao altar e ele começou a falar coisas da minha vida. Num primeiro momento eu ainda falei assim, eu falei, nossa, minha sogra contou tudo para esse homem. Mas em um dado momento, ele começou a falar coisas que somente eu e Deus sabia. E ele falou que tinha jeito para minha vida. E ali eu percebi que eu estava no lugar certo.
eu percebi que eu estava no lugar certo. Eu saí dali diferente. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente aqui dentro. E eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a obedecer tudo que o homem de Deus falava no altar, eu comecei a colocar em prática, eu me batizei, eu passei a ser uma esposa amorosa, eu passei a ser uma esposa atenciosa, começou a haver diálogo entre eu e o meu esposo, já não havia mais brigas, o meu esposo começou a frequentar as reuniões junto comigo. Eu liguei para minha mãe, eu pedi perdão para minha mãe. Começou a existir o relacionamento amoroso de mãe e filha, mesmo que minha mãe não tinha entendido por que eu tinha ligado e que eu tinha pedido perdão para ela. Mas começou a ter um relacionamento amoroso entre nós. Mas ainda me faltava algo. Não tinha mais mágoa, não tinha mais aqueles complexos. O ciúme já não me dominava mais, mas ainda me faltava algo. E esse algo era o Espírito Santo. E eu comecei a buscar Ele com todas as minhas forças. Eu levantava nas madrugadas, eu orava, eu lia a Bíblia, eu dormia com a Bíblia embaixo do meu travesseiro. Até que chegou uma quarta-feira. E nessa quarta-feira eu me preparei o dia inteiro. Mas não foi com a melhor roupa, foi aqui dentro. Eu me preparei aqui dentro. Eu fui para a igreja, quando eu cheguei na igreja, o pastor subiu no altar e o pastor falou assim: você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu fui. Quando eu cheguei na frente, ele falou assim: se você se entregar de fato e de verdade, ele vai vir sobre você agora. Eu fechei os meus olhos, parecia que não tinha mais ninguém ali, somente eu e Deus. Eu comecei a falar com ele, eu falei para ele: Senhor, eu ouço falar de ti, mas eu não te conheço, me faz te conhecer. Eu me humilhei diante dos pés do Senhor Jesus e de repente veio aquele gozo, aquela paz dentro de mim, aquela certeza que Ele morava dentro de mim. Um amor tão grande que era um amor que eu buscava desde a minha infância, aquele amor. Quando terminou, a minha vontade era de sair gritando, falando para todo mundo que Ele morava ali dentro de mim, que teve jeito para minha vida, que tinha jeito para a vida de todo mundo e que eles tinham que ter o que eu tinha, o que morava ali dentro de mim. O Espírito Santo, Ele é tudo na minha vida. Eu tenho uma vida completa hoje. Eu tenho um casamento abençoado, eu tenho um relacionamento muito amoroso com a minha mãe. A gente é tanto amor entre eu e a minha mãe que é muito forte. Quando a gente se fala, eu falo para ela que ela é o meu chuchuzinho, sabe? Que ela é o meu chuchuzinho. Eu tenho filho, eu tenho uma vida abençoada, mas nada se compara ao Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, uma paz incondicional. Sabe, eu posso estar enfrentando o que for, mas aqui dentro de mim tem uma paz e uma certeza que tudo vai dar certo, porque Ele direciona a minha vida, sabe? Ele me direciona em tudo. Eu falo que Ele é meu amigo, Ele é o meu confidente, Ele é o meu bem mais precioso. Ele é o ar que eu respiro. Sem Ele eu não tenho vida, sem Ele eu não tenho a razão do que existir, por que existir. Era Ele que faltava na minha vida. Vocês viram? Ela veio na Igreja Universal do Reino de Deus, ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus despertou nela uma fé, uma certeza. E a partir daí começou-se a construir uma vida nova. Porque a alma dela foi saciada com a palavra de Deus. De repente você está cheio de problemas econômicos, problemas de saúde, problemas familiares, sentimentais. Você tá envolvido nos problemas. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque você só ouve o que não presta. Você só ouve o que não presta. Quando você ouve o que não presta, assim como a comida que não presta faz mal ao nosso corpo físico, as palavras que não prestam fazem mal à nossa alma.
É óbvio. O resultado é uma vida imprestável. Você vai para a balada, o que você ouve na balada que é bom para a sua alma? Nada. Você lê os jornais, você vê as notícias, fala de coronavírus, está morrendo mais gente, morreram mais, está morrendo muito mais gente, não sei o quê, fulano foi infectado, Beltrano está no CTI, etc, etc. Você só ouve o que não presta. Consequentemente, a sua alma bebe veneno a cada notícia ruim, a cada coisa ruim que você bebe em termos de palavras, você faz um mal desgraçado à sua alma. E aí o resultado da sua vida assim. Então, quando a pessoa vem à Igreja Universal do Reino de Deus, nós procuramos levar a palavra de vida, palavra de fé, palavra de esperança, palavra que faz você confiar em Deus, palavra que faz você confiar em si próprio, porque não adianta você confiar em Deus e não confiar em si mesmo, não é verdade? O que adianta você confiar, dizer que confia em Deus, mas não confia em si próprio? Não combina. Se você não confia em uma pessoa que você vê, que você toca, que é a sua própria vida, como é que você vai confiar em alguém que você não vê? Quer dizer, mostra que você não confia em ninguém, nem em Deus, nem em você mesmo. Então, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você absorve a palavra que vem ao encontro da sua alma, e a sua alma agradece. A sua alma agradece, como está agradecendo agora. Você viu o testemunho da Flávia, você está ouvindo essas palavras, você leu o texto sagrado que nós lemos inicialmente, por favor, coloque aí, que as palavras suaves são favos, são como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Palavra, a palavra de Deus, minha amiga, não volta vazia para ele. Então, a palavra de Deus faz mudar a sua vida, faz mudar a sua autoestima, faz mudar a sua maneira de pensar, de agir, de crer, de tomar decisões, de fazer as escolhas certas. A palavra de Deus faz com que a sua vida tenha sabor, faz com que você seja um vencedor, faz de você um leão, um caçador, ao invés de ser caçado. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelas palavras que Ele nos tem concedido, tem disponibilizado para nós. A palavra de Deus, a palavra dEle. Graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos
virão, virão. Meu nome é Oswaldo, tenho 48 anos e eu fui criado na periferia de São Paulo. Aos 13 para 14 anos eu conheci as drogas, como crack, cocaína, heroína, né? São drogas que realmente eu desconhecia até então. E foi aí que foi uma porta de entrada realmente para a destruição na minha vida, o mal. E quando eu vi, eu já estava viciado e comecei a cometer assaltos, comecei a roubar carro. Eu comecei a vender droga, comecei a ser um pequeno traficante. Preste atenção, você viu? Ele começou com as drogas com 12, 13, 14 anos. Jovem, criança, na periferia. Mas por que ele usou a droga? Por que ele começou com a maconha, depois cocaína, heroína, etc, etc? Por quê? Porque com certeza ele se misturou com garotos da sua idade que já estavam usando as drogas, eram usuários de drogas. Esses meninos levaram para ele uma palavra: olha, prova isso aqui, isso é bom, vai fazer você ficar forte, vai fazer você ter coragem, vai elevar você. Então, aquelas palavras mortíferas dos seus amigos, dos seus colegas, fizeram-no fazer uma escolha errada. Ele começou a usar as drogas e começou no mundo do crime. Vamos continuar. Fundei uma boca de tráfico na ocasião, começou bem pequenininho, bem pequeno o negócio mesmo, e aos poucos foi expandindo mais. E logo eu estava encabeçando o tráfico de droga. Dentro do bairro a polícia me perseguia, já me procurava para me prender porque sabia que eu era o traficante do bairro. Aí, diante dessa situação, eu me envolvi em homicídios. Houve uma denúncia que eu desconheço até hoje exatamente de onde partiu. E houve uma emboscada numa casa que eu morava, a polícia cercou o local e teve êxito em me prender. O Carandiru era um lugar muito pesado, um lugar tenebroso. Eu não dormia à noite direito, eu era muito perturbado, eu tinha sérios problemas psicológicos, e muita faca, muita arma, enfim, muita opressão tinha no ar, no lugar, eram as trevas em si. E nesse intermédio de muito sofrimento, voluntários começavam a tentar se aproximar de mim, voluntários da Universal. Então eles vinham falar comigo: poxa, rapaz, dá licença aqui, a gente pode falar um minutinho com você e tal. Tentavam me abordar, né? Você não gostaria de participar ali de uma oração com a gente, né? As primeiras vezes eu resisti, falei de uma voz que falava dentro da minha mente, né? Você é bandido mal, você é bandido, agora você vai para a igreja, você é bandido, rapaz, você matou, fez isso, fez aquilo, traficou, agora você vai lá na igreja fazer oração. O que vão pensar de você? O que a rapaziada vai pensar? Pensar que você está escondido atrás da Bíblia aí, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava sofrendo, que não era nada daquilo, que na verdade não era nada. Eu comecei a ver que eu não era nada. E aí um dia eu resolvi ir. E comecei, a partir daquele dia, me senti bem, gostei. Eles oravam por mim e eu comecei a me sentir bem. Ao passar dos dias, aquela opressão foi saindo de vez. Aí o pastor falou: nós vamos realizar o batismo aqui. Você notou? Quer dizer, a voz, aquelas vozes que achavam que o acusavam permanentemente, estavam dominando a mente dele. Não vai não, você vai ser Bíblia, vai ser religioso, vai ser isso, vai ser aquilo. Até que chegou um dado momento que ele tomou uma decisão. Ele ouviu o conselho ou convite do mensageiro da Igreja Universal lá dentro do presídio e foi participar da oração. E a oração, o que é oração? Oração são palavras que nós elevamos a Deus. Então, as palavras que nós falamos com Deus em favor das pessoas são palavras. São palavras. Então, essas palavras penetraram no coração dele, na mente dele. E essas palavras foram limpando, lavando a mente dele. E você vai ver o resultado
dessa prática de ouvir a palavra. A palavra, como a Bíblia disse, a palavra de Deus, ou a palavra suave, que é a palavra de Deus, são como favos de mel para a alma. Favos de mel para a alma e saúde para os ossos. Como entender isso? Só você ouvindo a palavra de Deus que você vai absorver a grandeza, a essência do Espírito de Deus nas palavras de Deus. Vamos continuar ouvindo, por favor. Ele começou a ouvir a palavra de Deus e olha só o que aconteceu. Todos os presos que você quisesse batizar nas águas e deixar o seu velho eu para trás, você vai recomeçar tudo aqui. Eu larguei o celular, porque eu tinha celular, eu abandonei. Ainda tinha um ponto de droga na rua ainda, eu mandei parar. Eu não quero mais viver de nada errado, de drogas, de nada. Eu vou ficar aqui dentro, nem que eu tenha que lavar uma cela para alguém aqui, fazer por favor, para me ganhar alguma coisa, um sabonete para me tomar banho, qualquer coisa, mas não vai. Eu já estava com aquela fé dentro de mim. E aí teve um atendimento no final e eu fui lá e fui falar com o pastor. Pastor, quero me batizar agora. Aí tinha um tanque lá do lado da muralha do presídio. E naquele dia, eu fui batizado nas águas. Naquele dia. Eu me lembro que até a noite, engraçado, que à noite, antes do batismo, do dia de acontecer o batismo, eu tive um sonho. Eu tive um sonho assim, bacana, um sonho legal. Eu tinha pesadelos antes, né? E nessa noite eu tive um sonho assim, super bacana. Que eu entrava numa igreja de ouro. E era uma canção assim, parecia uma canção de casamento, quando a gente entra que está tendo um casamento, sabe aquelas músicas de casamento que é tocada no órgão, mas era uma canção, era algo que não se ouve aqui no mundo, parecia uma coisa celestial mesmo. Que pena que eu acordei, parece que eu estava no céu já. E eu fui para a igreja, naquele dia houve o nosso batismo. Aí teve as reuniões posteriores, no meio da semana teve a reunião de busca do Espírito Santo, na quarta-feira. E eu lembro que encheu. Veio muitos presos naquele dia, encheu, estava muito forte. E naquele dia foi fantástico. Teve uma busca assim muito forte. A presença de Deus desceu naquele lugar de uma maneira que, quando eu vi, parece que eu estava na hora da busca, parece que eu não estava pisando no chão mais. Eu estava flutuando. Eu não lembrava mais de pena, de cadeia, não lembrava de mais nada do que passou. Para mim não importava se era 30 anos que minha condenação. Naquele momento, parecia que eu estava no céu. O Espírito Santo, uma força invadiu o meu ser. Uma alegria, uma paz, um amor que invadiu o meu ser. Que eu falei, meu Deus, por que eu não conhecia essa vida antes? Por que eu não conheci tudo isso aqui antes? Por que eu não procurei isso antes de verdade? Porque nada teria acontecido do que aconteceu. Eu já não era mais a mesma pessoa. Tinha uma força espiritual. As minhas palavras eram diferentes. Minha maneira de pensar. Comecei a enxergar a vida de outra forma. Eu queria contar para as pessoas, saía, então eu já comecei a sair ali dentro do presídio junto com os outros presos. Então eu comecei a falar com as pessoas. Tudo isso já aconteceu em 2003. Eu fiquei até 2011 preso. Eu fiquei mais 8 anos preso ainda, feliz. Eu comecei a fazer a obra de Deus dentro do presídio. Depois disso, Deus ele me separou ali dentro. Eu sentia que aquele tempo que eu estava ali era um processo de fortalecimento, de mudança, de crescimento. Seja o tempo que tiver que ser. Seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Certo dia eu estava na cozinha, né? Nessa ocasião eu estava trabalhando na cozinha. Já há 3 anos eu estava na penitenciária trabalhando. Até o funcionário falou, rapaz, você vai ser me aberto hoje. Mas, sinceramente, eu tô triste de saber que eu não vou te ver mais aqui perto da gente. Eu consegui agradar todo mundo. Eu consegui agradar ali todo mundo. Praticamente eu era amigo de todos os presos. Os funcionários gostavam de mim por causa do meu comportamento. Os carcereiros, eles trabalham sob pressão. A qualquer momento, o presídio pode ter uma rebelião. E eu sabia o que aquele carcereiro estava sentindo. Às vezes eu via ele em pânico, desesperado. Ali por trás daquele carcereiro tinha um pai de família. Tinha um ser humano que estava ali para trabalhar, para ganhar o salário dele, para sustentar a família dele. Então, eu cheguei a fazer oração para o funcionário. Eles tinham uma confiança tão grande em mim que, em certo momento, eu perguntei se ele queria que eu fizesse uma oração, mas não precisava ele se aproximar de mim. Eu me lembro o nome desse funcionário, era seu Marcos.
Então, nesse dia que eu falei para ele, eu posso fazer uma oração para o senhor, seu Marcos. Ele falou, não, rapaz, pode orar por mim, eu aceito sim, né? Eu aceito sim. Aí eu fiquei até sem jeito, porque ele falou, não, você pode orar aqui perto de mim, chega aqui. Pode pôr a mão, você quer pôr a mão na minha cabeça? Pode pôr a mão na minha cabeça. E eu falei, poxa, eu sou um preso, né? Eu sou um presidiário, um homem que cometeu tantos crimes. Eu me sentia indigno, porque eu sabia que eu tinha errado. E ele não. Ele nunca tinha feito nada assim errado como eu. Ele era a justiça. Para mim, eu olhava ele como uma justiça e eu a injustiça. Mas naquele momento, eu vi que Deus tinha transformado a minha vida, que Ele tinha me perdoado e que eu era um novo homem, que Ele tinha dado uma autoridade para mim, que eu já tinha uma autoridade naquele lugar. Eu era uma pessoa de Deus ali. Eu tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e orei. E fiz uma oração por ele. Quando terminou aquela oração, ele falou, puxa, rapaz, eu estou sentindo algo aqui que eu estou aliviado. Aí eu tive a primeira saidinha, mas não tinha saída, né? Tive o direito, né? Me avisaram que eu ia, depois de 10 anos, eu ia ver minha família. Tinha um rapaz que a esposa dele vinha e ela puxava pela internet na época, né? E naquele momento ele chegou e falou para mim assim, Oswaldo, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu falei, rapaz, o que é? E eu acho que você ganhou a sua benção, rapaz. Aí quando eu olhei lá, ele me mostrou o papel. Tava lá, por votação unânime, o Tribunal de Justiça concedeu a ordem. Os 7 juízes do Supremo Tribunal Federal, eles foram a meu favor. O funcionário, ele falou, põe o pé em cima da cadeira aí. Aí eu coloquei que ele tirou a trava da pulseira eletrônica, né? Aí eu falei, é liberdade mesmo. E eu saí na fé. Cheguei na igreja do bairrinho lá, uma igreja bem pequenininha, não é nem um templo de Salomão, é uma igrejinha. E o pastor era um pastorzinho, jovem ainda, né? E eu cheguei, tinha eu mais algumas pessoas, e ele falou, ó, você que tem sua oferta, você que tem coragem de dar o seu tudo aí, dá o que você tem. E eu me lembro que eu tinha R$50 só no bolso. Era o que eu tinha, para sobreviver, para tudo. Peguei aqueles R$50 e coloquei em cima da Bíblia. E quando foi mais tarde, o telefone tocou. Eu tinha uma grana para pegar no presídio que nem eu sabia. Me ligaram, o assistente social me ligou, rapaz, volta aqui amanhã, porque tem um dinheiro aqui para você pegar. Eu tinha dado 50 de oferta, eu tinha quase R$2.000 lá, que eu nem sabia que eu tinha. A primeira coisa que eu fiz, separei o dízimo, mais uma oferta, e peguei aquele dinheiro e investi. Eu comprei umas coisas para vender e trabalhava um produto. E eu vendia de porta em porta. E minha visão foi se abrindo. Uma visão que eu nunca tive começou a se abrir. Os meus olhos começaram a se abrir para tudo. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Hoje eu sou um distribuidor desse produto. O maior agradecimento que eu tenho hoje, diante de Deus, é por, através do trabalho da igreja nos presídios, eu ter recebido o Espírito Santo. Eles me levaram à oportunidade de conhecer o Espírito Santo. O meu maior sonho é realmente entrar no céu. Eu não tenho um objetivo maior do que isso aqui no mundo, né? E ganhar almas. Deus criou o mundo com ilimitada generosidade. A natureza perfeita, sincronizada como uma orquestra. Seja sincero, você não se sente mais feliz ao apreciar as belas criações de Deus? E foi para isso que Ele as criou, para chamar a atenção da sua criança principal, o ser humano. E o fez porque Ele é generoso. É como se Deus dissesse, aqui está o meu cuidado, nos mínimos detalhes para você. A terra está repleta da generosidade de Deus. Tudo funciona perfeitamente para a sua glória. Quando vemos Deus tão extravagantemente generoso,
nossos corações florescem com maior generosidade. Nos tornamos faróis de esperança para aqueles que sofrem como nós um dia sofríamos. Quando temos uma vida sólida com Deus, e isso só é possível por meio da fidelidade, recebemos cuidado a cada passo que damos, a cada decisão que tomamos, a cada desafio que enfrentamos. Por isso, todo verdadeiro cristão tem grande prazer em devolver o que a Deus já pertence, fornecendo assim condições para o trabalho evangelístico, alcançar aos sofridos, perdidos e necessitados. E a obra de Deus é salvar, como fomos salvos. Milhares de pessoas no mundo inteiro são salvas todos os dias. Mas a fidelidade a Deus nos dízimos e generosidade nas ofertas vai além de ajudar para que outras pessoas sejam evangelizadas e salvas. É como um casamento. Representa nosso amor e fidelidade em relação a quem dizemos ser o primeiro em nossa vida. Para muitos, escolher dizimar e ser fiel a Deus se trata de uma decisão difícil, pois olham para as contas de casa, custos da escola, preços da gasolina, plano de saúde, a comida e entretenimento. Mas já parou para analisar como é mais fácil justificar as necessidades do que atender ao convite de Deus? Henry Parsons Crowell aceitou o desafio de se tornar dizimista fiel e confiar nas promessas de Deus. Dono da marca, há anos conhecida como Aveia Quaker, sofria doente desde pequeno, contraiu tuberculose e não podia sequer ir à escola. Era um revoltado. O jovem orou dizendo: Deus, se o Senhor me deixar ganhar dinheiro, vou usá-lo em seu serviço. Durante 7 anos, trabalhou ao ar livre, recuperou a saúde, comprou um moinho velho e 10 anos depois, a Aveia Quaker já era uma marca familiar para milhares de pessoas. Henry, por sua vez, não havia se esquecido do pacto feito com Deus e por mais de 40 anos devolveu fielmente de 60% a 70% da sua renda, sendo que no início dava só o recomendado, o dízimo de 10%. Desde 1901 até hoje, a Aveia Quaker é líder de mercado. A companhia fatura mais de 10 milhões por ano. Tudo isso fruto de uma aliança firmada com Deus. Ser dizimista é confiar na provisão divina e receber de Deus sempre o melhor. Então, preste atenção. Todas as vezes que você se depara com a escolha de ser ou não fiel, lembre-se de fazer uma pergunta: eu realmente confio em Deus? E lembre-se da promessa: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. No início da quarentena, quando os índices econômicos eram assustadores, nós estivemos no laboratório de prótese do David para mostrar como ele estava vencendo a crise. Hoje, 2 meses e meio depois, nós estamos de volta e ele precisou ampliar o laboratório. David, você não apenas está vencendo a crise, como está crescendo na crise. Exatamente. Mesmo nesse período de quarentena, de pandemia, o local que a gente estava pequeno. Então, foi aumentando o fluxo de trabalho e a gente teve que mudar para um local maior. A gente tem trabalhado para todos os estados, né, como Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Está aumentando também os setores, né, porque devido a esse aumento, a gente está ampliando mais o laboratório para poder estar atendendo todos esses clientes, tendo resultados nesses 2 meses surpreendentes, porque a gente vem crescendo, né, mesmo nesse período. E é possível, David, apontar um fator principal para esse crescimento? É possível. O mesmo fator de 2 meses e meio atrás é o resultado de hoje. A gente tem a nossa fidelidade, tem o nosso compromisso com o altar. Mesmo nessa época que eu tenho que fazer investimentos para o laboratório,
mas eu não estou fazendo porque o meu foco é o altar. Eu aprendi o caminho da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mas esse caminho eu aprendi lá atrás, na dificuldade, quando eu estava desempregado e fazendo bico de motoboy. Então, com essa fidelidade, lá atrás, mesmo no pouco, hoje, mesmo crescendo, com a prosperidade, eu tenho sido fiel a Deus e tenho sido fiel ao altar. E com isso, hoje os resultados vêm aparecendo e a palavra dele vem se cumprindo na minha vida. Eu fui fiel na dificuldade e hoje eu tenho sido fiel na prosperidade. Agradecemos, David, mais uma vez por nos contar a sua história, mostrando que não apenas é possível vencer na crise, como é possível crescer na crise. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus traz a fé que a gente precisa para crer em nós mesmos e tomarmos atitudes de coragem para que venhamos ter sucesso, conquistar aquilo que nós necessitamos. Nós vamos fazer a oração agora por você. Você já deve estar com um copo com água preparado aí, mas não se esqueça, participe de uma igreja universal do Reino de Deus. Venha ouvir a palavra, porque se você não ouvir a palavra, ficar só recebendo Bolsa Família, recebendo ajuda, se você não ouvir a palavra de Deus, o que vai adiantar? Você vai ficar sempre na dependência de receber benefícios de outras pessoas, sempre mendigando algo de alguém. Mas quando você bebe da palavra de Deus, a palavra de Deus faz de você uma fonte que vai gerar vida por toda a eternidade. Vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.